Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Lembrando que este material é uma extensão do que a gente faz lá no canal do YouTube Aprender Inglês Rápido, sozinho com histórias. A ideia é essa mesmo, usar histórias, narrativas que envolvem para turbinar o aprendizado de inglês. E hoje, olha, a história mexe com a gente, viu? É o segredo escondido de uma avó surge após seu falecimento. Vamos juntos investigar essa trama, mas com um olho clínico no vocabulário, nas expressões em inglês que dão vida a essa história. A nossa missão aqui é dupla, né? Desvendar o mistério e, ao mesmo tempo, entender como usar as palavras em inglês que aparecem. Então, que tal a gente mergulhar nessa história e no seu vocabulário? Com certeza. E o fascinante para mim é ver como a linguagem constrói tudo desde o começo. A atmosfera, a emoção, sabe? Histórias são, assim, ferramentas poderosas para aprender idiomas. Elas conectam a palavra com sentimento, com contexto. Não é só decorar, né? É sentir a palavra funcionando. Observar como cada termo foi escolhido para criar o cenário, atenção. Isso é, olha, ouro puro para quem está aprendendo. Exato. E falando em cenário, a história já começa nos colocando lá. Liam e Olivia na living room, a sala de estar, da grandmother's old house, a casa antiga da avó. A descrição é rica, fala do scent, que é o aroma, o cheiro, né, de aged wood, madeira envelhecida, e lavender, lavanda. A gente quase sente o cheiro daqui. Total. E repara como esses detalhes sensoriais são fortes para a memória. Aged wood, lavender, não são só palavras soltas, viram gatilhos, né? Ativam nossa memória sensorial. Aí o vocabulário fica mais pegajoso, mais fácil de lembrar. Isso, junto com a descrição da avó, immense warmth, um calor imenso, muita ternura, e quiet strength, força tranquila. Já dá aquele tom agridoce, de nostalgia e carinho. É verdade. E até o jeito de falar da morte dela é sutil. A história usa had passed away peacefully. Ela tinha falecido pacificamente. Usar passed away em vez de die, morrer, é bem comum em inglês. É um eufemismo, um jeito mais suave. E a tarefa deles, clearing her belongings, organizar os pertences dela, é descrita como bittersweet, agridoce. Essa palavra é perfeita, né? Capta a mistura de tristeza e carinho. Exatamente, agridoce. E essa construção had passed away é interessante do ponto de vista gramatical, é o past perfect. Por que não usar só passed away, o simple past? Porque o past perfect aqui sinaliza de forma bem clara que o falecimento aconteceu antes da ação principal que a gente está seguindo, que é ele chegando na casa. É tipo um passado antes do passado da história, sabe? Essa precisão no tempo é super importante. E bittersweet reforça essa complexidade da emoção, o que, aliás, deixa o aprendizado mais rico. A emoção ajuda a fixar, né? Boa observação sobre o tempo verbal. Seguindo na história, o Liam, que é descrito como practical, prático, sugere começar pelo study, o escritório, um lugar que a gente associa logo a important papers, papéis importantes. E a descrição do cômodo continua detalhada, cozy, aconchegante, Uhum. lined with books, forrado de livros, e com uma heavy oak desk, uma pesada escrivaninha de carvalho. Essa escrivaninha, heavy, pesada, já me deu uma sensação de algo sólido, antigo talvez. Exatamente. A descrição do study não está ali à toa. Lined with books sugere conhecimento, talvez segredos guardados ali. A heavy oak desk dá essa sensação de permanência, de peso histórico mesmo. O ambiente é marcado como um lugar importante, né? Onde pode ter memórias, revelações guardadas. A atmosfera vai ficando mais densa. E enquanto eles estão lá, sorting through stacks of old journals and photo albums, ou seja, mexendo em pilhas de diários antigos e álbuns de fotos, a história diz que eles sentem uma reverence for the past, uma reverência pelo passado. Não é só limpar, organizar, é quase um ritual. E o tempo vai passando. Days turned into weeks, dias se transformaram em semanas, mostra que a tarefa era grande. Reverência. Olha que palavra interessante. Ela eleva a ação de limpar para algo bem mais profundo.
Mostra o respeito deles pela vida da avó, pelas histórias ali naqueles objetos. Usar reverência em vez de só respect, respeito, adiciona uma camada de solenidade, de profundidade emocional. E isso, de novo, ajuda a gente a guardar o vocabulário. É um respeito quase sagrado, né? E é no meio dessa reverência toda que acontece a virada. Ao moverem uma imposing bookshelf, uma estante imponente, olha que palavra forte, imposing, o Liam nota algo peculiar, estranho, singular, uma almost invisible seam, uma emenda quase invisível, no wallpaper, no papel de parede. Confesso que essa parte me deixou tensa. A narrativa constrói bem essa tensão, né? Olha os detalhes. Era um cleverly disguised panel, um painel habilmente disfarçado. O advérbio cleverly, habilmente, inteligentemente, enfatiza a intenção, o cuidado para esconder. E blending seamlessly, misturando-se perfeitamente. Seamlessly indica que não tinha ruptura visível. Tinha até uma tiny, almost imperceptible catch, uma trava minúscula, quase imperceptível. Tudo isso mostra o nível do segredo. Totalmente. E aí, com a soft click, um clique suave, o painel sprang open. Abriu de repente, adoro esse verbo sprang, revelando um dark narrow alcove, uma alcova escura e estreita. E lá dentro, o objeto principal, uma sturdy wooden box, uma caixa de madeira resistente. A descrição continua worn smooth by time, gasta e lisa pelo tempo, unadorned, sem adornos, com exceção de uma small tarnished brass plate, uma pequena placa de latão manchada, engraved, gravada com as iniciais da avó. Que achado! E o contraste na descrição da caixa é bem significativo. Sturdy, resistente, sugere que o conteúdo é importante, feito para durar. Mas worn smooth, gasta e lisa, indica que foi manuseada talvez muito ao longo do tempo. A caixa vira um símbolo físico, palpável da história escondida. E aqueles advérbios que descreveram o painel, cleverly e seamlessly, prepararam o terreno para a importância do que viria. Os irmãos sentem uma mixture of excitement and trepidation, uma mistura de empolgação e apreensão. Hearts pounded, corações batiam forte. A descrição da avó como private, reservada, e reserved, discreta, volta para a mente deles. O que alguém assim esconderia com tanto cuidado? Essa dualidade na descrição da avó, warmth e strength, mas também private e reserved, cria uma personagem complexa, não acha? Sem dúvida. Essa complexidade torna a descoberta ainda mais intrigante. Não era uma pessoa obviamente misteriosa, né? E isso faz a gente pensar. Que tipo de segredo uma avó descrita como private e reserved, mas também carinhosa, poderia guardar? O que será que quem está ouvindo imagina? Que tipo de segredo se encaixaria nesse perfil? Compartilhem as ideias aí nos comentários, seria interessante ver as teorias. Ótima pergunta. Dentro da caixa, mais camadas de história. Itens envoltos em delicate tissue paper, delicado papel de seda. Uma stack of old letters, pilha de cartas antigas, amarradas com uma faded blue ribbon, fita azul desbotada. Uma sepia-toned photograph, fotografia em tom sépia, de uma jovem com striking resemblance, semelhança impressionante com a avó. E o item-chave, um thick sealed envelope, um envelope grosso e selado. Repara como adjetivos que vêm do particípio passado aparecem bastante aqui para descrever o estado das coisas. Sealed envelope, envelope selado. Faded ribbon, fita desbotada. Engraved plate, placa gravada. E a gente vai ver folded paper, papel dobrado, mais tarde. É um recurso bem comum e útil em inglês para dar vida às descrições, sabe? Sealed, faded, engraved. São palavras que pintam um quadro e mostram o efeito do tempo ou de uma ação nos objetos. O envelope em si era brittle with age, quebradiço com a idade, e tinha o endereço deles na elegant familiar handwriting, a caligrafia elegante e familiar da avó, mais embaixo, numa shakier script, uma escrita mais trêmula, a instrução: To be opened only when the house is empty and you are ready to truly understand our family story. Ou seja,
para ser aberto apenas quando a casa estiver vazia e vocês estiverem prontos para realmente entender a história de nossa família. Essa parte da escrita Shakespeare me deu um arrepio. Essa instrução é um golpe de mestre na narrativa, né? Aumenta o peso do momento, e a Shake Your Script, a escrita mais trêmula, sugere tanto a idade avançada quanto, talvez, a dificuldade emocional de escrever aquilo. É um detalhe que humaniza a avó e intensifica o mistério. Eles abrem, e não é um testamento comum. É uma profound letter, uma carta profunda, detailing a secret, detalhando um segredo que a avó kept for decades, guardou por décadas. E que segredo? A avó tinha uma younger sister, irmã mais nova, Clara, que todos believed had died during childhood, acreditavam ter morrido na infância. Essa revelação me pegou totalmente de surpresa. Uma reviravolta e tanto. A escolha da palavra profound, profunda, já sinaliza que não é algo trivial. E detailing, detalhando, indica que a carta dá uma explicação completa, não só uma menção. Isso muda completamente a percepção que os personagens e nós que estamos acompanhando tínhamos da família. A carta explica tudo. Clara não morreu. Foi sent away, enviada para longe, para viver com distant relatives, parentes distantes, across the ocean, do outro lado do oceano. O motivo? Uma severe childhood illness, uma grave doença infantil que required a specialized climate, exigia um clima especializado. A família, heartbroken, de coração partido, decidiu deixar todo mundo pensar que ela tinha morrido para spare themselves, para poupar a si mesmos e talvez, na visão deles, a própria Clara. Das painful goodbyes, as dolorosas despedidas. Nossa, que decisão difícil. Tragédias ou de escolhas feitas para proteger, mas que acabam criando o que a história chama de carefully constructed facade. Uma fachada cuidadosamente construída. Façade aqui significa essa aparência externa que esconde a realidade. Entender essa palavra façade ajuda a pegar a essência do que a família viveu por tanto tempo. E tem mais, a avó, Eleanor, secretly maintained contact. Ela manteve contato secretamente com a Clara a vida inteira, exchanging letters, trocando cartas. O testamento, na verdade, era uma missão para Liam e Olivia, encontrar os descendentes de Clara. Eles ficaram, como diz a história, stunned, atônitos, chocados, uma palavra perfeita para descrever o choque. Maintain contact, manteve contato. É uma expressão útil. E o advérbio secretly, secretamente, carrega todo o peso de décadas de silêncio. A reação stunned é totalmente compreensível. A história da família deles foi reescrita ali, naquele instante. A carta também falava de um locket, um medalhão. Não um medalhão qualquer, mas uma beautiful antique, uma linda antiguidade. Algo que tinha sido passed down through generations, passado de geração em geração. Era para Clara, mas nunca chegou até ela. A avó escondeu, hidden, e disse na carta que ele seria a bridge to our forgotten kin, a ponte para nossos parentes esquecidos. Kin é uma palavra menos comum para parente, certo? Sim, kin é um termo um pouco mais antigo ou talvez mais formal para família, parentes. Usar aqui junto com enkik, antiguidade, e pass down, passado de geração em geração, reforça essa conexão profunda com as raízes da família, com a linhagem. O locket deixa de ser só uma joia, né? Vira um elo físico, um símbolo poderoso dessa bridge, dessa ponte para o passado e para a parte perdida da família. E para encontrar esse elo, a avó deixou uma riddle, uma charada, um enigma. Where the sun first kisses the oldest rose, a secret sleeps. Onde o sol primeiro beija a rosa mais antiga, um segredo dorme. Poético e misterioso. Isso leva eles, claro, para o garden, para o jardim. E o jardim com a Ancient Rose Bush, a roseira antiga, deixa de ser só um cenário bonito. Vira o palco para a busca final pela verdade. A Riddle transforma a busca quase num conto de fadas, né? Adiciona mais uma camada de encanto. Falando em encanto e aprendizado, se essa nossa exploração da história e do vocabulário está sendo útil para você que está ouvindo, que tal dar um like aqui e se inscrever lá no canal Aprender Inglês Rápido Sozinho com Histórias. Assim, ninguém perde as próximas narrativas e análises. Bom, voltando ao jardim. A busca agora tem um foco novo.
Eles estão imbued with a new sense of purpose, imbuídos de um novo senso de propósito. O jardim vira um map of untold stories, um mapa de histórias não contadas. Eles focam na Ancient Rose Bush, a roseira antiga com seus gnarled branches, galhos retorcidos. Gosto dessa palavra, gnarled. Gnarled é ótima. Descreve perfeitamente aqueles galhos velhos, nodosos, cheios de personalidade, né? A descrição da busca é muito tátil, visual. Digging gently, cavando suavemente. E aí os dedos do Liam brushed against something cold metallic. Roçaram em algo frio e metálico. Era um medalhão. Um ornate silver locket. Um ornamentado medalhão de prata engraved with a delicate rose, gravado com uma rosa delicada e as iniciais CMS, Clara Mary Smith. Ornate significa bem trabalhado, detalhado, né? Exatamente. Ornate sugere algo elaborado, com detalhes artísticos. Mais uma palavra que enriquece a descrição. A descoberta é o clímax da busca física, mas abre a porta para a busca humana. E dentro dele a chave final, um tiny folded piece of paper, um minúsculo pedaço de papel dobrado com um nome e endereço num foreign country, país estrangeiro. É Laura Schmidt, great-granddaughter of Clara, a bisneta de Clara. A conexão. A precisão dessa informação é crucial. A avó planejou tudo direitinho, deixando essa pista final, concreta. E a tecnologia entra em cena agora, né? Contrastando com todo aquele mistério antigo. Com trembling hands, mãos trêmulas, olha o detalhe, mostrando a emoção. Eles used the internet, usaram a internet, e acharam a Elara. O contato foi por e-mail, hesitantly explaining a história, explicando hesitantemente, e attaching scans, anexando as digitalizações das cartas. Imagina receber um e-mail assim do nada. Hesitantemente, captura perfeitamente essa mistura de esperança e receio do primeiro contato. Como abordar alguém com uma revelação dessas, né? Tão bombástica sobre a história da família? A escolha desse advérbio mostra a delicadeza da situação. E a resposta veio uma semana depois. Uma joyful reply, uma resposta alegre. A Elara sabia que a bisavó tinha uma secret connection, uma conexão secreta, com a Inglaterra, mas never understood the full story. Nunca tinha entendido a história completa. Ela ficou overjoyed, radiante, extremamente feliz. Que alívio e que emoção para todos. E falando em emoções, que palavra em inglês vocês acham que descreve melhor a sensação de finalmente entender um segredo de família que muda tudo? Foi stunned, atônito, como Liam e a Olivia no início, ou overjoyed, radiante, como a Elara? Ou tem alguma outra palavra que captura melhor essa mistura? Contem pra gente nos comentários. Ótima pergunta. A história então vai para a reunião. A Elara viajou para a Inglaterra e lá, na casa da avó, os two branches of the family, os dois ramos da família, que estiveram separated by an ocean and decades of silence, separados por um oceano e décadas de silêncio, finally met. Finalmente se encontraram. Deve ter sido incrível. Com certeza. E aqui a gente viu o poder da comunicação, mesmo aquela que foi mantida em segredo, secretly maintained contact, eventualmente triunfando sobre o silêncio e a distância. A bridge, a ponte que a avó mencionou, foi finalmente construída, conectando não só passado e presente, mas pessoas. A descrição da reunião é pura emoção. Laughter filled the rooms again. Risadas encheram os cômodos novamente. Esse again, novamente, é importante. New stories were shared. Novas histórias foram compartilhadas. And old ones finally made sense. E as antigas finalmente fizeram sentido. O quebra-cabeça se completou, né? Exato. O ciclo de segredo e silêncio se quebra. A compreensão mútua substitui a façada. Aprender vocabulário ligado a essa resolução, reunion, shared stories, made sense, ajuda a gente a internalizar conceitos de conexão, de entendimento. E nesse ponto, Liam e Olivia têm uma nova visão da casa. Ela wasn't just bricks and mortar. Não era
apenas tijolos e argamassa. Expressão idiomática ótima essa bricks and mortar para falar de algo físico, material. A casa era um living testament, um testemunho vivo para a família, para a resilience deles, resiliência, e para o enduring power of love, o poder duradouro do amor. Resilience é uma palavra poderosa. Muito poderosa. Living Testament significa que a própria existência e história da casa provavam a força da família. E resilience não é só sobreviver, né? É se adaptar e até florescer apesar das dificuldades. A história toda é um exemplo de resilience. A avó mantendo contato, os irmãos persistindo na busca, a família se reunindo depois de décadas. A narrativa mostra resiliência, não só usa a palavra. Faz todo sentido. E a decisão final deles reflete isso. Decided not to sell it. Decidiram não vendê-la, mas sim restore it, restaurá-la. Para que se tornasse um ponto de encontro gather para a família agora reunida, uma bridge connecting their past to a vibrant, extended future. Uma ponte conectando o passado deles a um futuro vibrante e estendido. E olha que palavras otimistas para descrever o futuro. Vibrant, vibrante, cheio de vida, e extended, estendido, ampliado. Contrastam muito com o passado de segredo e separação. A linguagem é que reflete a transformação que a descoberta trouxe. O testamento escondido, no fim das contas, rewrote their family's past. Reescreveu o passado da família deles e, mais importante, gifted them a larger, richer future. Presenteou eles com um futuro maior e mais rico. Uau! Que jornada! Então, pensando nisso tudo, que lições essa história e seu vocabulário deixam pra gente? A história é uma aula sobre como os laços de família podem ser complexos, marcados por segredos dolorosos, mas também por uma capacidade incrível de superação, de resilience. E mostra como a comunicação, mesmo que tardia ou inicialmente secreta, é fundamental para a cura e para a reconexão. E do ponto de vista do aprendizado de inglês, perceber como palavras-chave como locket, facade, resilience, testament, king, gnarled, ornate são usadas num contexto tão cheio de emoção e significado, realmente ajuda a fixar, né? Não é só decorar uma lista, é entender a palavra em ação dentro de uma narrativa que envolve a gente. Exatamente. A linguagem e o inglês que a gente explorou aqui, através dessa história, funciona como aquela bridge, aquela ponte do medalhão. Ela conecta a gente não só com a trama e os personagens, mas com novas formas de entender o mundo, com emoções humanas universais e, como aconteceu com eles, potencialmente com novas pessoas e partes da nossa própria história. Fica aqui uma provocação final. Se o medalhão conectou ramos perdidos de uma família, e a linguagem conecta ideias e pessoas, que outras portas ou segredos de conhecimento, de empatia, de oportunidades, será que o aprendizado de um idioma como o inglês pode destravar para cada um de nós? Uma ótima reflexão para a gente terminar. Esperamos que tenham curtido essa imersão na história e no vocabulário tanto quanto a gente. Se sim, não esqueçam de se inscrever no canal Aprender Inglês Rápido, sozinho com histórias lá no YouTube, deixar aquele like aqui no vídeo e, claro, comentar. Queremos saber qual foi sua palavra em inglês favorita dessa história ou o que vocês acharam do segredo da vovó Eleanor. Até a próxima!